Corria o ano de 982. Um grupo de gascões, ou seja, originários da região da Gasconha, em França, desembarca na Foz do Douro, com o único intuito de, por amizade cristã e zelo pela fé católica, combaterem os invasores daquela cidade. Tratavam-se dos mouros, que já dominavam há algum tempo a cidade do Porto. O castelo de Gaia tinha sido feito em ruínas. Era a dura dominação do general mouro Al-Mansur. Junto a esses gascões, que eram liderados por um português chamado Dom Moninho Viegas, que partira para a França para conquistar apoio para a sua empreitada da expulsão dos mouros, vieram também dois bispos que eram irmãos. E um se chamava Dom Onego. Trouxe uma imagem belíssima, que quis ser venerada e que ajudou muito essa empreitada e ajuda ainda hoje os habitantes da cidade do Porto. Nossa Senhora de Vendôme, padroeira do Porto. Este nome Vendôme vem da cidade de Vendôme, de onde era natural o mesmo bispo e aonde era bispo. A empreitada de dominar de novo para a fé católica a cidade do Porto, ou melhor diria, de recuperar para a fé católica aquela cidade que tinha sido tomada pelos muçulmanos, ele abandonou o seu bispado para enfrentar esta empreitada. E conseguiram. Cruel foi a batalha. Muitos esforços tiveram de ser empreendidos. Começou-se a reconstrução da cidade pelo lugar onde hoje é a sé do Porto. Mas eles tinham a consciência, todos aqueles guerreiros e estes dois prelados que os acompanhavam, de que nada teria sido possível sem a ajuda de Nossa Senhora. Portanto, muitas graças deram, após a vitória cristã, a Nossa Senhora, sob a invocação de Nossa Senhora de Vendôme, aportuguesamento da palavra Vendôme, que lhes havia ajudado tanto e que hoje encontra-se ainda esta imagem para a veneração na Catedral do Porto, na Sé do Porto. Colocaremos aqui no vídeo esta imagem. Antiquíssima, não é? Porque isto era o ano de 982, ou seja, há 1039 anos atrás. A fé daqueles homens era muito grande e era isto que os fazia verdadeiros heróis. Lutavam, mas antes de tudo rezavam. E depois davam graças a Deus pela vitória que conseguiam pela intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Vendôme foi assim honrada pelos habitantes do Porto e por esses que reconquistaram a cidade. Para que ficasse memória visível da ação de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Maria Santíssima, quando os mesmos católicos conseguiram entrar na cidade dominada pelos mouros por uma porta e lançaram os bárbaros fora da cidade, colocaram sobre esta porta a imagem, que agora está na Sé do Porto, trazida pelo bispo Dom Onego. A imagem de Nossa Senhora de Vendôme, ela era também a protetora de sua armada. Colocaram então sobre esta porta, que era uma das 4 que antigamente tinha o muro já derrubado da antiga cidade do Porto, em cujo vão deste muro fez-se uma capela, que era uma capela bonita, como diz este livro com português arcaico, e que eu quase tenho que traduzir, chamado Santuário Mariano, escrito no século XVII. Tinham altares, e neste tempo, ainda no século XVII,
permanecia esta igreja e oferecia-se ali o santo sacrifício da missa. Bom, diz este livro, o Santuário Mariano, que Nossa Senhora não parou por aí na ajuda aos habitantes do Porto. Ela os ajudou também uma época muito parecida com esta nossa, em que havia a peste negra, uma pandemia regional. O único lugar não afetado foi a cidade do Porto. E atribuíram a um milagre de Nossa Senhora de Vendôme, que passou a ser conhecida também como Nossa Senhora do Porto. E é assim conhecida em várias partes do antigo Império Luso. No Brasil, por exemplo, existem 3 cidades cuja patrona, a padroeira da cidade, o oráculo daquela freguesia, é Nossa Senhora do Porto. Uma, inclusive, destas cidades, chama-se Nossa Senhora do Porto, no estado de Minas Gerais, no Brasil. E esta Nossa Senhora do Porto é a mesma Nossa Senhora de Vendôme, padroeira da cidade do Porto, e venerada ainda naquela catedral, na Sé do Porto. É interessante observar, como já dizia, a fé daqueles tempos. A cidade do Porto foi doada aos bispos do Porto por Dona Teresa, mulher do Conde Dom Henrique, ou seja, a mãe do primeiro rei de Portugal, Dona Teresa de Leão. E ela doou, na escritura, ab amorem Beatissima Virginis Mariae, pelo amor à Beatíssima Virgem Maria. Podemos nos perguntar que presidente da República faria uma coisa dessas hoje em dia? Quase todos eles, se não ateus, não praticantes. Não só presidentes, mas todo o orbe político hoje em dia, muito sem religião, muito sem fé, e o mundo está como está, porque os soberanos dos países, os magistrados de cada país, têm a obrigação de tributar a Deus e à Santa Religião todos os favores possíveis. E não é isto que ocorre, muito pelo contrário. Mas voltemos à nossa história, história verídica, história que está comprovada em atos notariais como este, da doação de Dona Teresa ao bispo do Porto, da cidade do Porto. O brasão da cidade do Porto, por isto, tanto por essa doação em honra ao amor da Santíssima Virgem Maria, quanto pela salvação da cidade por meio de Nossa Senhora do Porto, ou Nossa Senhora de Vendôme, o brasão da cidade do Porto carrega entre 2 torres uma imagem de Nossa Senhora, com a inscrição abaixo, Civitas Virginis, ou seja, a cidade da Virgem. E isto tudo em memória daquela vitória grandiosa que foi aportada aos cristãos por Nossa Senhora de Vendôme. Tristemente, nos últimos anos, fizeram-se também na cidade do Porto, que é uma terra de gente muito valerosa, de gente muito católica, etc. Mas fizeram inclusive com a ajuda, se não me engano, de erário público. Festivais imorais que nem podemos comentar num vídeo como estes. Nós devemos meditar uma coisa. Uma cidade que foi tão privilegiada pelo amor de Nossa Senhora e que muitos querem dar um ar de modernidade, mas uma má modernidade, uma modernidade que aceita a imoralidade, que premia a imoralidade, a ponto de muitos portugueses quererem com alegria chamar a cidade do Porto de Sodoma portuguesa. O que é uma vergonha, e é um título que não é verdadeiro, logicamente, que devemos repudiar, mas mais ainda repudiar a mentalidade de alguém que se orgulha de ser Sodoma, uma cidade que, biblicamente, foi destruída por Deus pelos absurdos que lá eram cometidos. Portanto, uma cidade como a do Porto deve permanecer no coração de todos nós. A Civitas Virginis, a cidade da Virgem. E experimentem o que eu já experimentei muitas vezes, de irem à Sé do Porto e rezarem aos pés desta que tanto ajudou esta cidade, que é a Nossa Senhora Mãe de Deus,
mas cuja imagem ela quis que fosse venerada, como uma estátua dela que representa a sua bondade, com seu divino Filho no braço, para o qual roga por todos nós e que rogou especialmente nestas ocasiões por mim mencionadas, para a cidade do Porto, para o restabelecimento da fé católica naquela cidade, pelos habitantes daquela cidade. Que Nossa Senhora do Porto, que Nossa Senhora de Vendôme, rogue por todos nós, pela restauração de nossos corações, como filhos do Deus Altíssimo. Santíssima Virgem, neste mês de maio, rogai por nós todos, pelas nossas famílias, pela paz no mundo. Livrai-nos dos pecados e das tentações, para que cheguemos assim, sãos e salvos, ao encontro do coração sagrado de vosso divino Filho. Não percamos a fé. Salve Maria a todos. Grandes cumprimentos a todos que assistem a este canal, e especialmente àqueles que estão sob a proteção de Nossa Senhora de Vendôme, que é Nossa Senhora Padroeira da cidade do Porto.